Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre a Era Vargas de 1930 a 1945, onde Vargas é considerado o pai dos pobres e mãe dos ricos. Isso se deve ao fato de Vargas ele trazer grandes avanços econômicos, social para as classes menos favorecidas dentro do nosso país, mas também ao mesmo tempo os maiores beneficiados em seu governo foram os ricos, as grandes empresas. Vamos ver aqui algumas características desse período que antecede ao governo de Vargas. Quebrando a política do café com leite, Washington Luiz indica Júlio Prestes, do PRP, como candidato à presidência do governo em 1930. Quando nós falamos em política café com leite, nós estamos referindo ao fato que o poder na República, no Distrito Federal, era alternado entre Minas e São Paulo. Minas, um grande produtor de leite, e São Paulo é produtor de café. Por isso se dá o nome da alternância de governos na política de café com leite, daqueles que conduziam o país naquele período. Outra característica importante, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba se unem e formam uma aliança liberal que indica Getúlio Vargas para presidente. Mesmo com a vitória de Júlio Prestes, as oposições tentam impedir sua posse. Aí ocorre o assassinato de João Pessoa e intensifica a revolução. Uma junta provisória toma o poder e Vargas assume provisoriamente a República. Aí nós temos a chamada Revolução de 1930. Então, as principais medidas provisórias de Vargas: afastamento dos governadores e nomeação de interventores para os estados, dissolução de todas as câmaras legislativas do país, compra e estocagem de café. Aí, em 1932, vai surgir a Revolução Constitucionalista. São Paulo, alijado do poder, reivindica a elaboração de uma nova Constituição. MMDC, estudantes paulistas mortos pela repressão. Isso foi durante uma manifestação em São Paulo. As tropas da polícia acabaram atingindo 4 estudantes. E esses estudantes se tornaram o símbolo da revolução durante o governo de Vargas, porque essas medidas provisórias aos quais Vargas instaurou no país, deixou São Paulo de fora do poder. Então São Paulo exigia uma nova Constituição e novas eleições. Com isso, como não foi Vargas não cumpriu isso ao qual eles estavam pedindo, nós vamos ver que o país vai entrar aí num processo revolucionário. Os paulistas pegam em armas contra Vargas, que reprime duramente a revolução. No ano seguinte, Vargas começa os atos para a criação de uma nova Constituição, que era a exigência dos paulistas, que até então não entendidas. São Paulo vai para a revolução, pega em armas contra o restante do Brasil, aí em função de tentar derrubar o governo de Getúlio Vargas. Com a Constituição exigida pelos paulistas, a Constituição de 1934, Getúlio Vargas ele traz importantes mudanças aqui na nossa legislação e aí trazendo alguns direitos aos brasileiros. Um deles é o voto feminino, voto obrigatório e secreto para maiores de 18 anos, fora os analfabetos, criação do salário mínimo, jornada de 40 horas semanais, férias, mandato presidencial de 4 anos sem possibilidade de reeleição. A primeira eleição foi indireta e Vargas vence e assume constitucionalmente a presidência. Percebemos que algumas das implantações de novas leis no período desse governo de Getúlio Vargas, algumas delas estão presentes até hoje, como por exemplo aí o voto feminino e o voto obrigatório para maiores de 18 anos. São coisas de conquistas. Não podemos esquecer também que a jornada de 40 horas semanais de trabalho são mudanças que foram exigidas e que vão surgir aí no governo de Getúlio Vargas. No governo de Vargas também surgiram alguns grupos de revolucionários. Os principais grupos foi a Ação Integralista Brasileira, representantes da ideologia fascista no Brasil, liderados por Plínio Salgado. Esse grupo tinha o cunho fascista, nacionalista. Eles tinham um novo projeto de país, de exaltação ao Brasil, em exaltação à união do povo brasileiro, porém de cunho fascista, inspirado nas teorias fascistas de Mussolini, da Itália.
esse grupo ganhou simpatia de parte dos militares brasileiros, de republicanos, de políticos e até mesmo de Getúlio Vargas. Outro grupo, que no caso era de oposição, Aliança Nacional Libertadora, representantes da ideologia esquerdista, liderado por Luiz Carlos Prestes. Esse era um grupo de oposição de teorias comunistas que tentavam tomar o poder dentro do período do governo de Vargas. Pessoal, o que nós temos aqui isso, trouxemos aqui um breve histórico do governo de Vargas. Aí nas próximas aulas continuaremos a discutir esse assunto. Pessoal, se cuidem, façam as suas tarefas do SMCP, qualquer coisa, entre em contato. Valeu, pessoal!